Bom dia, meu nome é professor Marcelo Varela e essa é mais uma aula de Direito Internacional Público. No último encontro, nós fizemos uma apresentação do conceito dos tratados. Vimos que o tratado é uma fonte do direito internacional, talvez a fonte mais importante, e que mais detalhes tem, sobretudo por ser diferente da outra principal fonte do direito nacional, que são as leis. O tratado tem um rito próprio, uma terminologia própria. Mesmo assim, ele se incorpora ao ordenamento jurídico como um tipo específico de norma, que é tratado. Tratado não é uma lei, tratado não é um decreto. Tratado é uma norma que tem uma especificidade em si. Vimos então que o tratado, né, é um acordo entre um ou mais estados, sempre por escrito, qualquer que seja a sua denominação específica. Depois vimos as características do tratado: a ausência de hierarquia, consentimento. Vimos um pouco de história dos tratados, né? E passamos por algumas definições mais comuns: tratado como gênero e tratado como espécie, convenção, que são tratados mais genéricos, convenção quadro, mais amplo ainda, protocolo, aquele tratado que regulamenta uma convenção, ato, compromisso quando tem uma arbitragem, concordata em assuntos religiosos, convênio em matéria desportiva, carta para tratados mais solenes, formais, que fundam uma nova ordem jurídica, acordo para tratados com fins comerciais ou econômicos, estatuto, aquele tratado que cria uma organização internacional e define como ela funciona, como os membros são eleitos, qual o mandato dos diretores. Enfim, nós vimos exemplos de tipologias mais comuns quando o assunto é tratado. Como foi falado na aula anterior, essas categorias, convenção, protocolo, acordo, não são obrigatórias. Por vezes, elas estão trocadas. Os países têm liberdade de chamar os tratados como quiserem. O uso mais comum é esse que eu passei para vocês. No encontro de hoje, nós vamos avançar um pouco mais sobre o direito dos tratados. Vamos estudar como os tratados são feitos, quais são as fases e um pouco sobre o processo de negociação, como os países mandam seus diplomatas, seus representantes, quais são os tipos de negociação que existem. Enfim, vamos abordar vários aspectos iniciais desse momento da negociação entre os estados para construir um tratado. Nós vamos ver também algumas classificações mais comuns: os tratados bilaterais, multilaterais, tratados contratos, tratados norma, direitos humanos, tratados comuns. Vamos passar aos slides? Então vamos começar os slides. Primeiro, eu gostaria de passar por alguns conceitos básicos: troca de notas, modus vivendi, gentleman agreements. São três conceitos que aparecem também em direito dos tratados, mas não necessariamente significam que sejam modalidades de tratados. O primeiro é o troca de notas. Troca de notas tem dois significados mais comuns. O significado mais usado é a correspondência diplomática. É quando um Estado envia documentos, ou envia minuta de um tratado, ou envia o tratado já assinado para o outro Estado. Essa correspondência é chamada de troca de notas. Agora, é possível também encontrar essa terminologia, troca de notas,
para tratados de cunho administrativo, como se fosse naquela lista que a gente viu na aula anterior. Então, troca de notas tem dois significados: tratados de cunho administrativo ou simplesmente a correspondência entre os estados. Aproveitando que estamos falando de correspondência, como direito internacional, né, é uma matéria típica aí do curso de direito, e no curso de direito é importante conhecer algumas categorias comuns, eu gostaria apenas de lembrá-los, algo que eu faço nas aulas presenciais, alguns nomes que a gente mais comumente utilizados, né? Por exemplo, uma troca de correspondência dentro de uma mesma organização, da mesma empresa, do mesmo órgão público. É um memorando entre entidades diferentes, é um ofício. Então você manda um ofício de uma entidade para outra entidade. E quando é a troca de correspondência entre chefes de poderes, entre o presidente da República e o presidente do Congresso ou da Câmara dos Deputados, quando o presidente vai enviar um tratado para o Congresso apreciar, ou um projeto de lei, ou um projeto de emenda à Constituição, ou uma medida provisória, ele envia uma mensagem, essa troca de correspondência. Então a gente tem memorando na mesma instituição, ofício entre instituições, mensagem entre chefes de poderes do mesmo país, troca de notas entre estados. Importante conhecer esses conceitos. Outro categoria que aparece constantemente é o modus vivendi. Modus vivendi é um acordo temporário celebrado entre estados enquanto um tratado está sendo firmado, para resolver um problema específico, em geral mais urgente, que precisa de uma solução. Quem é que celebra esse acordo? Pode ser um representante do Estado ali naquele momento, pode ser uma pessoa que foi enviada. Durante a crise da pandemia, né, do coronavírus, é comum o problema de abrir ou fechar a fronteira, adotar procedimentos sanitários comuns, que isso é resolvido no âmbito central dos países, mas enquanto não é resolvido no âmbito central, isso é muito resolvido na fronteira, pelos agentes de fronteira. É um tratado? Não. É o estabelecimento de uma prática que vai determinar como aquele procedimento vai ser realizado. É um modus vivendi. Outra categoria, gentleman agreement, acordo de cavalheiros, se formos traduzir, né, do inglês. Gentleman agreement, ou acordo de cavalheiros. São aqueles acordos celebrados entre chefes de Estado, ou entre altas autoridades, informais também, para tentar resolver um procedimento específico, fazer alguma combinação. O professor Francisco Rezec, que foi meu professor, é meu colega na faculdade, leciona no mesmo horário que eu já há 20 anos, né? Falo que é meu concorrente aí embora seja um professor muito mais tarimbado do que eu, mas ele coloca no seu livro o exemplo do primeiro-ministro inglês com o presidente dos Estados Unidos combinando o ataque na Segunda Guerra Mundial do dia D, né, o ataque à Normandia. Então, aquilo era um acordo secreto que não podia passar pelos congressos dos países, senão os alemães ficariam sabendo. Como é que se dá o nome dessa combinação entre chefes de Estado para algo importante que selou a mudança do destino da humanidade? Algo muito importante, não era um acordinho, era um gentleman agreement, um acordo de cavalheiros. Muito bem. Como os tratados podem ser classificados? Os tratados podem ser classificados em bilaterais ou multilaterais, é uma classificação. Os tratados podem ser classificados como tratado-norma ou tratado-contrato, tratados de direitos humanos ou tratados em geral, e muitas outras classificações.
Eu costumo dizer que as classificações podem ser classificadas em úteis e inúteis. Tem um monte de classificação inútil. Eu peguei aqui 3 que vamos usar mais frequentemente ao longo do semestre. Tratados bilaterais são aqueles que têm duas partes, tem dois estados ou duas organizações internacionais, ou um estado e uma organização internacional. Tratados multilaterais são aqueles que têm muitos estados, mais de dois. Poderia chamar de trilaterais? Poderia, mas o comum é a gente usar o nome multilaterais. De 3 para cima, multilateral. Por que essa classificação é importante? Porque quando estivermos estudando alteração de tratado, extinção de tratados, sucessão de tratados, os tratados multilaterais têm regras próprias. E por isso é importante saber conhecer essa palavra multilateral. Bilateral, dois estados. Multilateral, 3 ou mais estados partes. Lembrem que um tratado tem partes, uma organização internacional tem membros. Nesse início, vamos ver mais terminologias até para pavimentar as bases para o desenvolvimento da disciplina ao longo do semestre. Outra terminologia comum, embora hoje em dia considerada sem muita utilidade, mas que de vez em quando aparecem em sentenças judiciais no Brasil. Tratados norma e tratados contrato. Tratado norma seria aquele tratado que prevê uma regra comum que os dois países vão seguir, como se fosse uma lei comum entre os países. Por isso que é um tratado norma, estabelece uma norma. Tratado contrato seria aquele tratado que estabelece obrigações recíprocas entre as partes. Um faz uma coisa, o outro devolve com outra. Por que isso era usado no Brasil? Há não muitos anos atrás, talvez há 30 anos, 40 anos, eu lembro quando eu fiz o curso de Direito, eu aprendi dessa forma, havia uma ideia de que leis complementares eram hierarquicamente superiores a leis ordinárias. Isso caiu no Supremo ao longo do tempo. Hoje em dia já está bastante pacificado que as leis ordinárias têm seu objetivo, seu conteúdo material, e as leis complementares o seu conteúdo material. Leis ordinárias um, lei complementar outro, uma lei complementar regulamento a Constituição. Então, elas não são hierarquicamente distintas, têm conteúdos materiais diferentes. Mas quando se considerava que lei complementar era superior à lei ordinária, havia uma discussão do que era tratado. E se considerava que tratado era lei ordinária, porque tratado é aprovado com o mesmo quórum que lei ordinária. Outro erro. Ao longo do tempo já ficou mais pacificado que tratado é um tipo específico de norma, diferente das leis. Quando se foi discutir um tratado em matéria tributária, essa concepção não conseguiu resolver. Porque se direito tributário é matéria de lei complementar, como é que um tratado que era considerado lei ordinária podia versar sobre direito tributário? E esse problema foi parar no Supremo Tribunal Federal. E se chegou à conclusão, à época, que o tratado era lei ordinária só se ele fosse tratado norma. E que tratado contrato seria lei complementar, por isso que ele valeria como para a matéria tributária. Tudo isso um grande equívoco. Quando se diferenciou lei complementar e lei ordinária, não em função de uma hierarquia, mas em função do seu conteúdo, perdeu o sentido essa explicação de tratado contrato e tratado norma. Ainda mais quando se pacificou que todo o tratado ele independe do quórum de votação dele para ser designado com valor de lei complementar ou com valor de lei ordinária. O tratado, como veremos, ingressa no ordenamento jurídico com poder suficiente para gerar os efeitos que lhe foram previstos, ainda que ele tenha um quórum específico de aprovação de direito dos tratados. Que, como vamos ver mais para frente, também nem se confunde com lei ordinária. Embora seja maioria simples, ele obrigatoriamente vai a plenário.
Ele tem todo um processo de confecção muito mais complexo do que uma lei, mas isso a gente vai estudar ao longo do semestre. O importante é vocês saberem que essa diferenciação que vocês vão encontrar, tratado do contrato e tratado do norma, hoje não faz mais sentido nenhum. Outra classificação que vamos ter que enfrentar ao longo do semestre é essa entre tratados de direitos humanos e tratados em geral. Existem tratados sobre tudo que é tema. Além de direitos humanos, tem tratado em matéria tributária, ambiental, social, trabalhista, comercial. Por que que direitos humanos têm uma especificidade? Porque existe uma visão, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, como veremos, que diferencia a hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro em função dele ser de direitos humanos ou não. Então, uma vez que nós vamos ter que estudar essa decisão do Supremo, é importante a gente conhecer essa classificação, tratados de direitos humanos e tratados em geral. Qual é a dificuldade dessa classificação? É que é difícil colocar limites no que seja direitos humanos. Por exemplo, o direito à vida é direitos humanos, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade. Mas o confisco tributário, uma alíquota alta de um tributo é direitos humanos? Se você estender a interpretação do que seja direitos humanos, talvez até seja, porque haveria a violação do direito de propriedade, que seria um direito humano. Então, sempre é muito difícil estabelecer os limites do que seja direitos humanos. Mas isso faz parte da nossa profissão, né? Então, repassando, vimos aí as classificações tratados bilaterais e multilaterais, tratado contrato e tratado norma, tratados de direitos humanos e tratados em geral. Vamos avançar? A negociação de um tratado. Um tratado tem várias fases de negociação: adoção ou adesão, assinatura, ratificação, promulgação, registro e publicação. A gente vai estudar cada uma dessas fases, justamente para conhecer a especificidade desse direito internacional. O processo de negociação. A negociação de um tratado é diferente de uma negociação de uma lei. Um projeto de lei tem iniciativa ou daqueles sujeitos indicados na Constituição Federal. Então, pode ser iniciativa do Poder Executivo, de um parlamentar, do Supremo Tribunal Federal, não é? Pode ser até iniciativa popular. Um tratado envolve pelo menos 2 países. Então, a iniciativa começa primeiro no âmbito internacional. Um chefe de Estado chama o outro para iniciar uma negociação em torno de um tratado que envolva os 2 países. Ou um chefe de Estado chama 20 países para negociar um tratado multilateral. Ou o secretário-geral da ONU chama toda a comunidade internacional para negociar, por exemplo, tratados sobre mudanças climáticas. Então, a iniciativa vem de um representante do Estado, normalmente o mais importante, mas pode ser um embaixador, pode ser um agente diplomático, pode ser até um técnico de um ministério, para resolver determinado problema e fazer uma norma comum entre os 2 países. Marca-se um encontro. Se for bilateral, pode ser em um dos 2 países, pode ser até uma videoconferência agora, né, que está cada vez mais na moda realizar videoconferências, em função da sua facilidade. Pode ser uma negociação com muitos representantes de vários países numa conferência internacional. Como é que você sabe que aquela pessoa representa o país que foi convidado?
O representante do país, ele tem que portar a carta de plenos poderes. A carta de plenos poderes é uma espécie de procuração dada pelo chefe de Estado ou pelo ministro das Relações Exteriores, para que aquela pessoa seja o representante do país naquela negociação internacional. Até o próprio nome diplomata, né, vem que é um diploma dobrado, feito na Idade Média com pele de carneiro, era a carta de plenos poderes. O diploma era o portador, o diplomata era o portador do diploma. E no diploma tinha a indicação daquela pessoa como representante do Estado. A carta de plenos poderes, ela tradicionalmente é dada àquele que é enviado então para a negociação. Quem não precisa de carta de plenos poderes? Ora, primeiro, o próprio quem assina. Quem assina não precisa assinar para si mesmo. O presidente da República ou o ministro das Relações Exteriores não precisam de cartas de plenos poderes. O representante permanente do Estado naquele país onde ocorrerá a negociação, se ele já é o representante ali, ele também não vai precisar de cartas de plenos poderes. Quando aquela pessoa já estava credenciada perante aquela organização internacional, também não vai precisar de uma nova carta de plenos poderes específica para determinado tratado que está sendo negociado. Na prática, como funciona? Os estados acabam enviando uma correspondência eletrônica indicando o seu representante. E quando a pessoa, o diplomata, chega lá, ele envia a lista de todo mundo que vai participar daquela negociação. Ou envia antes de ir, né? Aí você chega, normalmente um edifício, né, onde está sendo a conferência, tem lá uma pessoa, fala, o senhor veio para a conferência? Sim. O senhor é de qual país? Eu sou do Brasil. Documento, por favor. Você mostra o passaporte, ela tem lá a lista das pessoas que foram indicadas por e-mail, um e-mail vindo do órgão oficial do país, e ela, então o senhor assina aqui que entrou, dá o crachá, e com aquele crachá você circula dentro da conferência. Como se fosse um evento profissional, acadêmico, não tem muita diferença não. Então, essa carta de plenos poderes, ela não precisa ser, ela pode ser desmitificada, não é nada demais. Agora, já a ausência da Carta de Plenos Poderes, ou mesmo já houve casos onde um sujeito negociou uma paz entre dois países, falando que ele era representante de um dos estados, e depois se descobriu que ele não era. Mas daí o estado que se teria feito representar por ele ficou satisfeito com a negociação e aceitou aquele tratado de paz como válido. A ausência da Carta de Plenos Poderes não é um ato que nulifica a negociação ou o tratado. Ele, no máximo, anula, ou seja, pode gerar efeitos ou não. Não é uma nulidade absoluta a ausência da Carta de Plenos Poderes. É uma causa de anulação, não uma causa de nulidade. Muito bem. Então, no encontro de hoje, eu acho que a gente já viu bastante. Nós fizemos uma breve retomada aí dos pontos da aula anterior. Vimos o que era troca de notas, modus vivendi, gentleman agreements. Vimos essas classificações bilaterais e multilaterais, tratado-contrato, tratado-norma, tratados de direitos humanos e tratados em geral. Quais são as fases de negociação que queremos ainda nos aprofundar. E a questão da primeira etapa, que é a iniciativa de negociação, envio de representantes e carta de plenos poderes. Apenas lembrando a todos que nós utilizamos então esse livro, né? Aqui não é a edição mais recente, mas é a que estava mais perto aqui agora, que é Direito Internacional Público, editado pela editora Saraiva. Aqui está na sexta edição, a edição já é uma edição mais antiga, mas
nós já estamos avançando no livro. Esses vídeos devem obrigatoriamente ser completados ou complementados pela leitura do livro. A leitura mais o vídeo ajuda a consolidar as informações, junto com respostas a perguntas que estão sendo postadas. Lembrando que no livro nós já estamos no capítulo 1. Nessa edição aqui, no capítulo 2, aliás, uma introdução. Nessa edição, vejam só, nós já agora aqui na segunda aula, já estamos em torno da página 51. Então, já foram 50 páginas de leitura. Por favor, peguem o livro, não é bem 50 páginas, porque, vamos ver aqui, ó, o livro começa na página 19. Então, mas já temos 30 páginas de leitura. Então, complementem a leitura com o livro, respondam as perguntas, se inscrevam no meu canal, como falam os youtubers, né? Se inscrevam no meu canal, porque daí vocês vão ver quando o vídeo novo sair. E muito obrigado.